Lembrar, né? Não é entender. É para a gente relembrar o que o Evangelho de João nos traz, né? Então, Diego falou lá no primeiro capítulo, na primeira aula, né, que ele começou ali aquele primeiro capítulo, explicando, dando um apanhado geral ali do que é o Evangelho de João. E o Evangelho de João é um livro apologético. Ele foi escrito, né, vocês lembram muito bem, que ele foi escrito para defender o quê? Defender uma posição, né, uma tese. Por isso que ele é um livro apologético. Ele vai defender ali uma ideia. E quais são esses pontos que João vem defender? Alguém lembra? Quais são os pontos que João vem defender? Que está falando em algumas aulas, né? Mas é importante a gente relembrar isso aí, para a gente entender o que Deus quer conosco em cada situação do Evangelho de João. Ninguém lembra? É isso. Então, a primeira aí, que foi o texto base do Diego lá na primeira aula, foi esse aí, que foi João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, são dois pontos importantes aí que João quer provar com esse evangelho que ele escreveu para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso aí são os dois pontos mais importantes do livro de João. E tem outro ponto importante também, que é o amor. O livro de João é todo voltado no amor de quem? No amor de Deus para com nossas vidas. E nós podemos ver este amor grandioso aí em João 3,16, que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor aí, tão grande, né? Eu deixei até sublinhado aí, esse amor tão grande do nosso Deus, que deu o seu único filho, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna, e a vida eterna em Cristo, porque todos têm a vida eterna, ou a vida eterna em Cristo, ou a vida eterna fora da presença de Deus, mas todos vão ter a vida eterna. Aí importa a gente escolher se a gente vai querer ter essa vida eterna com Deus, ou a vida eterna cheia de sofrimento, né, no lugar que foi preparado para o demônio e seus anjos, mas que aquele que não crê naquele que foi enviado por Deus não será salvo. Está escrito aqui na palavra de Deus. E esse Jesus tão maravilhoso que veio aqui na terra, provou o seu amor, tomando o cálice tão amargo, esse cálice tão amargo que Jesus tomou, que ele chora lá no Getsêmani. Ele chora pedindo a Deus que afaste dele esse cálice. O cálice que estava trazendo para ele ali tanto sofrimento, que a Bíblia diz que ele sua, o suor dele é sangue de tanto sofrimento. Mas esse cálice é porque ele ia morrer na cruz? Né? Não é. Quem é que imagina aí, que sabe me falar? Alguém sabe me falar que cálice tão amargo é esse? Que Jesus pede a Deus ali para tirar dele. Oi, Nath. Ágata, pastora? Ágata, viu não? Eu acho que é porque, como ele estava com todos os pecados da humanidade sobre ele estava afastado de Deus, né, pela primeira vez. É isso aí. É esse afastar de Deus, quando ele está ali na cruz do Calvário, e ele fala com o Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sente ali
que o Senhor não está com ele, porque o pecado nos afasta de Deus. E aí, Jesus vem e fala: não, Senhor, eu quero, se possível, o Senhor me afaste esse cálice. Se possível, mas seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Amém? Então, esse cálice tão amargo era simplesmente, né, entre aspas aí, está longe da presença de Deus. O próprio Deus, Jesus, que se tornou homem, que faz parte ali da Trindade Santa, estava com medo de ficar longe de Deus. E esse amor tão grande que moveu o coração de Jesus faz com que ele se entregue totalmente, fale: não, eu vou por uns minutos, por uns momentos, me afastar de Deus, me afastar dessa presença gloriosa, porque João fala lá no primeiro versículo do primeiro capítulo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E quem é esse verbo? Jesus. E Jesus se afasta de Deus por amor a nós. Então, esse amor tão grande de Jesus que nos move. E nós podemos ver plenamente no Evangelho de João, que é o tempo inteiro o Senhor falando para nós ali no Evangelho de João desse tão imenso amor. Então, provar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e quem crê nesse Filho terá a vida eterna, e esse amor tão grande do nosso Deus para conosco, e através do seu Filho Jesus, né, eu já vi até um pregador falando assim, Jesus, diz que Jesus estava conversando, Deus estava conversando com Jesus, aí ele falou assim com Jesus: meu filho, vai lá e salva esse povo precisa tanto de Deus. E Jesus vira e fala assim: é mesmo, Pai, eu vou lá salvar, porque o nosso amor é tão grande por esse povo que nós vamos fazer algo por ele. E só eu posso fazer isso, porque não há um só justo na terra. Né? E ele fala assim, Deus ofereceu Jesus, mas Jesus também se ofereceu. Jesus também quis fazer. Não foi só Deus mandar, mas Jesus também quis participar, porque Ele é Deus. E Ele nos amou de tal forma que se entregou por nós. E aí a gente começa, né, com o nosso texto base, que está em João 6, do 16 ao 21. Jesus anda por sobre o mar. Então vamos lá na leitura bíblica desse texto base. Alguém pode ler, por favor? Do 16 ao 21. É o 6, capítulo 6, do 16 ao 21. Amém? Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com ele alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Então aí,
nós podemos ver toda essa trajetória, né, de Jesus anda sobre as águas, e não só em João esse fato é relatado, mas também a gente pode ver esse fato sendo relatado aí em Marcos 6, no versículo 45 ao 51, e também em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Então, esse fato aí de Jesus andar sobre as águas é relatado em 3 evangelhos. Ele só não é relatado em Lucas. E Mateus ainda tem um relato a mais aí, que é o único evangelho que fala de Pedro. É aquela parte lá que Pedro, se é tu mesmo, Jesus, me manda ir até o Senhor. Né? Então, nós vamos falar mais disso para frente, dessa parte aí, dessa atitude de Pedro. Mas, por enquanto, nós vamos voltar aqui no texto base, né, que é o 5º sinal. Nós falamos já que são os milagres, né, que Pedro chama de sinais, que são 7. Oh, desculpa, gente, é João. João chama de sinais, e esse é o 5º sinal. Os sinais, na realidade, eles são proféticos, né? E eles sempre vão apontar para Jesus. Eles mostram quem é Jesus. Então, por isso que João escolhe. Jesus fez vários milagres. Né? Se a gente for pegar ali os evangelhos, ali a gente vai ver muitos milagres que Jesus fez. Mas João escolhe esses 7 para provar essa veracidade aí do Jesus Deus, do homem que se fez carne, habitou entre nós, e aquele que crê nesse homem, nesse Jesus maravilhoso, será salvo e terá a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esses sinais, eles mostram a sabedoria de Deus, com que Deus trata cada situação, com que Deus trata cada circunstância. Então, os primeiros sinais que nós já estudamos, né? Quem é que vai lembrar aí? Alguém lembra o primeiro? Qual que foi? O primeiro sinal que está relatado no livro de João e que nós já estudamos. A transformação da água em vinho. Irmã Ellen falou ali. A transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Então, aí foi sucedendo outros. O segundo. Primeiro, transformação em água em vinho. A cura do filho do oficial romano. Terceiro. Ou é só Ellen que fala? Então, a cura do paralítico, né? Lá no tanque de Betesda. E a quarta, que foi a última aula que Ellen deu. Qual que foi, Ellen? A multiplicação dos pães e dos peixes. Né? A primeira multiplicação, né? Porque tem a segunda multiplicação também. Essa é a primeira multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre o 5º sinal, que é Jesus caminha. Esse aí é fácil, né, gente? Jesus caminha sobre o mar. Jesus caminha sobre as águas. Né? Ele anda em um local que é impossível alguém andar. E aí, para a gente entender esse sinal ali que aconteceu, que ocorreu ali no Mar da Galileia, nós vamos entender um pouquinho ali a geografia desse mar, tá bom? É bom a gente pegar a parte geográfica, a parte histórica, porque a gente entende melhor a situação daquela época. E aí, aqui, né, o Mar da Galileia, essa aí é uma foto realmente do mar ali. E eu creio que nem todos sabem que o Mar da Galileia não era um mar,
Ele é chamado de mar, mas ele não era mar. A Bíblia diz que ele não era, ele é que ainda existe. Né? Ele é um lago. Então, esse laguinho aí, tá vendo? Olha para vocês verem como que esse lago é. Ao redor dele, ele é todo rodeado de montanhas. Aquela parte ali de terra é tudo montanha. Eu vi um pregador falando, eu não me lembro se foi Augusto Nicodemos, acho que foi ele. Ele fala que ele é como uma panela. Né? Ele faz isso. Então, ele fica ali embaixo, ao redor de um monte de montanhas ali. E esse mar, que é um lago de água doce, ele mede 19 por 13 quilômetros. E ele tem uma área total de 166,7 quilômetros quadrados. Então, ele é imenso realmente. Ele é imenso. Não é aquela lagoinha da Pampulha nossa ali, não. É aquela lagoinha minúscula. Então, por isso que era chamado de mar, porque ele era muito grande. E tinha algumas situações lá parecidas com o mar, igual essa situação aí da tempestade que nós vamos falar daqui a pouco. 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, realmente, ele ficava ali bem fundo, 220 metros abaixo do nível do mar. E esse mar, ele era um local onde as pessoas já conheciam, os pescadores já conheciam aquele local de grande perigo. E até hoje tem perigo de morte lá, no Mar da Galileia. Até hoje, se as pessoas que vão navegar ali, até mesmo em barca a motor, virem ventos, eles não vão, porque é realmente muito perigoso. Aqui é um mapa ali daquela região onde Jesus, ele passa a maior parte do seu ministério. Né? A gente pode ver aí nesse mapa, não sei se dá para ver direito, algumas cidades importantes que nós iremos falar mais, né, por causa desse ocorrido aí, desse quinto sinal, que é ali Tiberíades e Cafarnaum. Olha para vocês verem a setinha. Deixa eu ver se aqui. Essa setinha aí está mostrando onde que estava Tiberíades e onde que estava Cafarnaum. Tá? Depois vocês vão entender aí direitinho essa trajetória aí. As pessoas iam e vinham pelas cidades. A gente pode ver que Gadara, né, onde aconteceu muitos milagres de Jesus também, né, os endemoniados gadarenos, né, dos porcos lá, todo mundo lembra? Né, foi ali, aconteceu nessa região ali de Gadara. Então, tem algumas cidades ali, aqui a gente pode ver a Síria do lado de cá, né, onde está acontecendo aquela terrível situação lá dos terremotos, 120 terremotos em apenas um dia, de magnitude de até 7,8 graus. Então, uma região que agora está sendo bem prejudicada com terremotos ali, né? E a gente pode ver também ali Genezaré, entre Tiberíades e Cafarnaum. É uma cidade assim, mais importante que eu estou falando aqui, mas tem várias ali, que é a região onde que Jesus ficava indo e voltando, e os discípulos também, né? E o que acontece? Essa parte aí, mostra aí para mim, Diego, se você consegue mostrar, essa parte aí da margem, era onde eles navegavam. Então, eles saíam daqui de Tiberíades, por exemplo, até Cafarnaum, eles iam navegando essa margem aí, eles não iam para o meio do mar, não. Eles iam à margem, né, até chegar lá. Por que eles não iam de pé? Né? Porque a condução não era legal, eles iam gastar mais tempo para irem de pé. Então, mais fácil e mais
com um tempo menor, seria o quê? Seria como a gente andar de avião aqui, né? Então, se eu sair daqui para ir para BH de avião, eu vou gastar 1 hora, mas se eu for de carro, eu vou gastar 6 horas. Então, era mais ou menos isso aí. Se eles fossem de pé, ali naquela margem, eles iam gastar muito mais tempo, ia cansar, né? Muita terra. E por barco era super cômodo para eles. Eles iam descansados e chegavam lá e já começavam o seu trabalho de evangelização ali juntamente com Jesus, né? E nós vamos começar então a nossa análise, né, dos versículos. Essa análise eu vou dividir uma exegese em 3 partes, que a gente começa aí a primeira, do 16 ao 17, né, que Jesus... Aliás, vamos ler aqui primeiro. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então, aí, os primeiros versículos 16 a 17, voltando um pouquinho ali em Tiberíades, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai com os discípulos para lá, antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai para passar um tempo com os discípulos ali a sós. E quando Jesus chega lá, a multidão já tinha se antecipado. Quando Jesus chega, já está cheio de gente ali. E alguns estudiosos, né, dizem que lá na multiplicação dos pães de peixe tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas. Que 5 mil era só homens, mas tinham crianças, tinha mulheres. Então, tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas ali naquele lugar. Mas Jesus, a intenção de Jesus, a ir ali para aquele local, em Tiberíades, não era de falar com a multidão. Né? Jesus e os discípulos estavam numa rotina muito contínua. Eles não tinham descanso, eles não conseguiam parar, às vezes nem para comer. Porque o povo estava com sede, o povo estava com fome, e o povo queria ouvir Jesus falar, e o povo queria realmente apertar Jesus ali para tirar alguma coisa de Jesus. Eles queriam ver milagres acontecendo, eles queriam ouvir a voz do mestre ali, e o povo correu lá antes de Jesus. Quando Jesus chega, o povo já estava lá. E Jesus, amoroso como ele é, começou a falar com aquele povo. E acontece o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, em primeiro momento, Jesus queria passar um tempo a sós. Talvez descansar, né? Ou talvez conversar com os discípulos, porque o Senhor quer que nós passemos tempo com Ele. Talvez era isso que ele queria com os discípulos ali naquele momento. Não, eu vou passar um tempo a sós com os meus discípulos, né? Para ensinar para eles ouvirem a minha voz. E Deus nos convida a passar um tempo a sós com Ele, todos os dias. Quando Jesus termina ali, né, aquela multiplicação de pães e peixes, aquela multidão está toda ali, porque a multidão não queria ir embora. A multidão não quer ir embora, a multidão quer ficar sempre do lado de Jesus. Quer usufruir até os últimos minutos da presença dele ali. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele fala para os discípulos entrarem no barco e ir. João não relata isso, mas se a gente for lá nos evangelhos de Mateus, ele fala assim, Jesus impeliu. Impelir é ordenar.
Jesus ordena que os discípulos entrem no barco. Ele deu uma ordem para os discípulos. Vai, eu quero que vocês entrem no barco agora e vai para Cafarnaum. E me esperem lá. Eu vou ter com vocês. Eu vou encontrar com vocês. E a gente parando a pensar nessas situações de que Jesus, ele ordena, né, o povo aí, acho que, deixa eu ver aqui. Eu acho que não coloquei o versículo aqui de Mateus. De Marcos também fala a mesma coisa, que impeliu, ordenou. Aqui. Marcos 6, 45 a 51 e Mateus 14, de 22 a 32. Aí vai ter o versículo lá que Jesus ordena, né? Algumas versões falam ordena, outras falam impeliu, mandou. Então, depende da versão que você esteja olhando lá. Marcos e Mateus vai falar assim. Mas João não, né? João fala que eles entram no barco e vão. Deixa eu voltar aqui para o slide. Ô, Carla, na minha versão fala que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Fez com que eles. Às vezes a gente fala assim, o menino é pequeno, vai tomar banho, menino? Não vai. Vai tomar banho, menino? Não vai. Aí a gente pega pela mão e faz com que ele vá lá e toma banho. Então, fez com que eles, mandou, empurrou. Eu estava vendo o significado de impeliu, outros sinônimos, né? Aí fala, empurrou. Impeliu, empurrou. Olha para vocês verem, Jesus ordena, empurra, faz com que faça. Muitas vezes, nós vamos passar por isso. Jesus vai fazer com que a gente passe por situações. Ele mesmo vai ordenar as situações chegarem ao nosso encontro. Algumas situações, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente amadureça. Então, algumas teorias, né? Uma teoria diz que Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e vão embora logo, e ele mesmo despede as multidões, porque em outras situações os discípulos ajudam a despedir as multidões ali, mas naquela situação, o próprio Jesus que despede as multidões, os discípulos saem primeiro. Então, há uma teoria é que Jesus não queria que os discípulos fossem contaminados pelas ideias do povo ali. Por quê? Quando o povo, eles veem Jesus, aquelas maravilhas todas, eles querem forçar Jesus a ser rei deles. Né? Isso tem um versículo que diz isso. Mateus 14, se não me engano, deixa eu ver aqui. Mateus 14. É só um minuto aqui. Mateus fala e Marcos também fala que eles querem tornar Jesus rei, mas o propósito de Jesus não era esse. Ele não queria ser rei ali. O propósito nós já sabemos. Ele veio aqui para quê? Para que todo aquele que nele cresce fosse salvo e tivesse a vida eterna, e tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele não tinha intuito nenhum. Os discípulos também tinham essa ideia. Só que ele queria tirar isso. Ele não queria que os discípulos fossem contaminados ali. Isso é uma teoria. Não tem falando na Bíblia isso, mas tem falando que o povo queria fazer ele rei. E foi bem na multiplicação dos pães e peixes. Você lembra qual versículo que é, Ellen?
João 6,15. É João? Mateus e Lucas também, Mateus e Marcos também falam. Então, leia aí, Jake, você já achou? João 6,15. Ô, gente, eu coloquei aqui. João 6, do 14 ao 15. Eu coloquei aqui, João 6, do 14 ao 15. Eu não tinha visto que eu tinha colocado aqui nas minhas anotações, não? Minha Bíblia diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-los para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Isso. Então, o povo estava com essa intenção. Então, Jesus faz o quê? Vai embora, entra logo. Às vezes, Jesus colocou todo mundo lá e empurrou o barco, né? Vai logo, sai daqui. Eu vou ficar aqui sozinho com essa multidão, porque a ideia dele não era ser rei. Ele não veio aqui para isso. Ele já é rei dos reis, senhor dos senhores, dono de tudo e de todos. Ele queria somente morrer a nossa morte e nos dar a vida eterna. E ensinar para a gente. Mostrar que ele era Deus, e que ele é Deus, e que ele pode fazer tudo em nossas vidas. E, como o pastor Geraldo diz aí, ele se retira para o monte sozinho para orar. E nesse momento, a gente pode fazer uma analogia aí, esse monte que Jesus vai orar aí, ele fica sozinho. Esse monte aí, nós podemos trazer para nós aqui como nosso quarto. Nós podemos estar ali, no nosso quarto, na presença de Deus. O próprio Jesus nos ensina aí, nesse versículo 15, que ele se retirou novamente para orar. Novamente. Então, Jesus estava fazendo isso sempre. Ele se retira novamente para orar sozinho. Porque o próprio Jesus fazia isso, imagine nós. Nós precisamos estar o tempo todo conectados com o nosso Deus. Nós precisamos entrar para o nosso quarto, orarmos, falarmos com Deus e deixar Deus falar conosco. Todos os dias, não é uma vez só, não. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês. É todos os dias. A Bíblia diz que Daniel ia o quê? 3 vezes sozinho orar e falar com Deus. E nós temos que aprender isso. Aprender com o exemplo de Jesus, que mesmo ele sendo Deus, ele ia ter um momento a sós com o Pai. E nós, que somos simples seres humanos, pecadores, mas precisamos desses momentos com Deus. Orar em secreto com o Pai. Falar para Ele nossas necessidades, ouvir Ele falar através da palavra dEle, estudar a sua palavra sim. Que este Pai maravilhoso, que nos recompensa por tudo, vai nos recompensar por essas atitudes em nossas vidas. Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa parte aí da multidão querendo estar o tempo inteiro com Deus, a gente pode trazer aqui para nós, essa multidão ser como as coisas do dia a dia para a gente. Então, sempre vai ter multidão na nossa vida. É o trabalho, são os filhos, são os problemas do dia a dia, são as coisas que acontecem inusitadas, de um lado para o outro, a gente corre e não para. E essa multidão fica sempre nos apertando ali e nos tirando da presença de Deus. Nos tirando da presença de Deus no sentido de não estarmos um tempo a sós com Deus. Porque nós sempre estamos com o coração cheios, com a mente cheia. E nós não nos aquietamos para poder parar e falar, agora eu vou falar com meu Deus.
Agora eu vou tirar um tempo para Deus. Agora eu vou para o meu quarto. Agora eu vou para o meu escritório. Agora eu vou para a cozinha ali que não tem ninguém. Vou fechar a porta e vou ficar. Mas tire um tempo para Deus. Porque Ele nos chama nesta manhã a tirar um tempo com Ele. A viver este tempo precioso que é estar na presença de Deus. Essa intimidade com Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós sentimos este amor maravilhoso que vem do Pai. Este amor que é revelado aqui no Evangelho de João. Principalmente naquele versículo lá de João 3,16. E nós somos terríveis para fazer tudo primeiro nas nossas vidas e deixar as coisas de Deus para depois. Às vezes, não, eu vou levantar às 5 horas da manhã e vou orar. Aí eu durmo até 7. Não é assim que acontece? Aí eu durmo até 7. Quando eu levanto, eu já estou atrasada para fazer tudo. Então, então eu vou orar na hora do almoço. Na hora do almoço não dá tempo, porque é aquela confusão, é aquela multidão. E aquele tumulto na vida da gente. Então eu vou deixar para a noite, na hora que eu for dormir. Quando chega a noite, na hora de dormir, eu estou tão cansada, Senhor, misericórdia. Capota na cama e dorme. Às vezes nem fala misericórdia. Porque está tão cansado, está tão desesperado para poder descansar logo, o corpo não está aguentando mais, que capota e dorme. Nem lembra que tem um Deus que merece o nosso tempo mais que tudo na nossa vida. Vou passar aqui uma curiosidade para vocês, antes da gente continuar o nosso estudo desses versículos. Esse barco aí é real, essa é uma foto real desse barco. Ele está em exposição em Israel, para quem quiser ir lá, viu? Vocês podem ir lá visitar esse barco, conhecer. Nós vamos lá um dia, em nome de Jesus. Então, esse barco aí, ele está em exposição, para a gente poder conhecer. O que acontece, gente? Eu vou passar aqui as curiosidades primeiro. Olha, esse barco foi descoberto lá no Mar da Galileia. Ele estava lá soterrado no ano de 1986. Ele tem capacidade para levar 15 pessoas. As medidas dele é 8,2 de comprimento, 2,3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Esse aí era um barco pesqueiro, normal, comum daquela época, e estima-se pela análise que eles fizeram lá, que eu não me lembro mais o nome técnico que dá, que ele foi construído entre 100 antes de Cristo e 70 depois de Cristo. Então, aí, há 2.000 anos atrás. E esse barco foi encontrado lá, soterrado lá, e eles fizeram essa restauração dele toda. E tem toda uma história desse barco. Tem um vídeo que... como é que é o nome dele, Diego? Roberto... É um arqueólogo. Ele é da Igreja Adventista. É Rodrigo? Rodrigo Silva. Ele fala desse barco. Ele vai lá nessa exposição lá e mostra esse barco. E ele fala o seguinte, que críticos da Bíblia que tentam falar que a Bíblia não é real, provar que fatos da Bíblia não são reais, falava assim, que naquela época não tinha como um barco pesqueiro caber os 12 discípulos e Jesus, porque os barcos eram pequenos, eram barcos de pesca muito pequenos. Então, não tinha como caber Jesus. Então, querendo mostrar o quê? Que a Bíblia está mentindo, né? Está querendo provar que não é verdade o que o Senhor mostra aqui para a gente, que os discípulos entravam no barco,
né? Às vezes todos os discípulos estavam no barco juntamente com Jesus. Então, esse fato, né, essa descoberta aí veio provar em 1986 que esses críticos estão errados. Que esse barco aí cabia os 12, mais Jesus e ainda uns 2 convidados, se eles quisessem levar. Então, cabia muita gente. Depois que eles descobriram isso aí, os críticos ficaram caladinhos. Aí começaram a procurar outras coisas, né? Para poder provar a inveracidade da Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia é verdade, né? A palavra de Deus é toda verdade. Como Lindy fala aqui, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é toda verdade do princípio ao fim. E isso aí é só uma curiosidade, né, que eu queria trazer para vocês verem o tanto que Deus se preocupa em provar que tudo que ele fala que é verdade. Uma vez mesmo, meu pai, há muitos anos atrás, eu tenho um tio que ele é doutor em filosofia. E ele não acredita em muita coisa da Bíblia. Não acredita. Esses filósofos, né, têm muita filosofia, muita coisa, muita ideia. E ele falou com meu pai assim: ah, Jorge, esse negócio lá de Arca de Noé, você é besta, moço, isso não aconteceu, não. Oh, como é que vai acontecer um negócio desse? Isso ali é a historinha da carochinha. E meu pai ficou com isso na cabeça. Né? Ele ficou pensando, realmente, né? Por quê? Porque doutor, né? Meu tio sempre muito inteligente, e ele é o mais estudado da minha família, o único que é doutor na família é ele. Né? Então, meu pai sempre foi muito assim deslumbrado com ele, pela inteligência e por tudo que ele fazia, né? Estudava muito e tudo isso. E ele ficou acreditando. Eu falei, pai, você não fica acreditando no que tio diz, não, porque a palavra de Deus é verdade. E aí, um belo dia surgiu lá bem no Fantástico, que encontraram a Arca de Noé. Né? E aí eu falei, tá vendo, pai? Tá vendo? Foi provado que a Arca de Noé foi encontrada, realmente ela existe. Né? E como esse barco foi encontrado aqui, a Arca de Noé foi encontrada também. E ele falou assim, eu não vou acreditar mais nessas coisas que ele fala, não. Né? Então, Deus, ele se preocupa em provar as coisas dele. Ele se preocupa em mostrar para a gente quem ele é. Ele é Deus. E não importa o que os outros dizem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E dependente do que o outro vai dizer, do que esse mundão vai dizer, Deus é dono de tudo e de todos. Ele faz e acontece. E só ele e ponto final. Né? Então, as pessoas caem do cavalo quando querem provar ou querem desafiar a Deus. Né? Quantos a gente não vê aí que anda desafiando a Deus e morrendo e acontecendo alguma situação ruim? Carla falando, eu fico olhando assim, em termos da fragilidade das embarcações naquela época, né? E quando esses discípulos embarcaram nessa embarcação, embora eles sendo homens experimentados, que alguns eram pescadores, né? Eles pescavam naquela região ali mesmo, né? E se nós olharmos assim, o quanto Deus cuidava, e quando Jesus impeliu eles a entrar no barco, né? Eles não foi com medo da água, não, é porque eles já conheciam lá, ali era, como é que fala, a área que eles trabalhavam. O que eu acho assim interessante, se nós olharmos assim, o tamanho desse lago, quem conhece o Bico da Pedra em Janaúba? É grande pra caramba, né? E lá era bem maior do que aquilo, para você atravessar num barcozinho. Então eu fico olhando assim, outro dia, algum tempo atrás, nós fomos em São Francisco, eu estava na segunda igreja ainda, nós fomos em São Francisco fazer um evangelismo. Aí tinha que atravessar o Rio São Francisco. Aí o rapaz falou assim, olha, para ir para uma praiazinha. Quem conhece a prainha lá no Rio São Francisco? Então, quando nós entramos naquele barcozinho pequenininho, né?
e o barco ainda entrando na água dentro, ainda e aquele barqueiro tirando a água, jogando. Eu falei, quando chegou no meio do Rio São Francisco, que eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, se esse trem virar aqui, eu estou no sal, né? Então, mas Deus estava a serviço do Senhor. Nós confiávamos, graças a Deus fomos e voltamos tranquilos. Mas eu fico olhando assim, a fragilidade da embarcação e o cuidado de Deus. Quando Ele manda, não importa se vai a ventos contrários, se nós vamos ter dificuldades, Deus está no controle, né? E aqueles discípulos tinham essa confiança, porque Jesus ficou em terra e Ele não falou como Ele ia ao encontro deles, se ia pegar outro barco, como ia. Como a distância era grande, falou, eu vou cortar um caminho por aqui, né? E a hora que eles não estavam com medo da tempestade, eles não estavam com medo do vento, mas quando eles viram Jesus, eles ficaram apavorados. É um fantasma, né? Mas graças a Deus, Jesus chegou e falou, não tema, sou eu, né? E Pedro, que é muito ousado, falou, não, deixa eu ir ter com o senhor, para ver o senhor mesmo, eu vou ter ir. Então vem, né? Então, a confiança de nós podermos saber que nós temos um Deus que a todo tempo, a todo momento está do nosso lado, ainda que haja ventos contrários, ainda que tenha tempestade em nossas vidas, Deus está no barco. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor deu uma pincelada em tudo que nós vamos falar. Então, vamos continuar. Então, aí, Jesus segue para o Monte orar, né? Que nós já falamos, continuando nesses 2 versículos, nos 16 e nos 17. Mateus 14, 23 também fala que, e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Então, os discípulos foram, Jesus foi para o monte orar. E Jesus ficou lá por um bom tempo, né? Porque aqui vem falando, e caindo à tarde, lá estava ele, só. Então, ele deve ter chegado lá antes de anoitecer, né? E aí, cai a tarde, vem a noite, e Jesus continua lá neste monte. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo. Uma vez eu lembro que nós até estudamos, quando eu dava aula para os adolescentes, eu não sei se Natália vai lembrar, nós estudamos sobre esse tempo. Não sei, a Ana também estava, não estava? Era Ana, Natália, Isabelle e Thalita, que quem mais vinha, né? Aí tinha vezes que aparecia Ana Maria, Paulinha, mas quem mais estava ali era Ana, Natália, Isabelle e Thalita. Era na escola bíblica, a gente reunia ali, depois nós viemos para cá, que ele estava fazendo muito calor, e nós falamos sobre esse tempo. O tempo, os 2 tempos, né, que existe. É o tempo do nosso relógio, que é o tempo cronológico. Esse tempo é chamado de tempo cronos, e tem o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E são tempos totalmente diferentes, né? O tempo de Deus é aquele tempo que nós vamos perceber o mover de Deus nas nossas vidas. É naquele momento que nós sabemos que o tempo de Deus aconteceu nas nossas vidas. Pedro, 2 Pedro 3, 8 a 9, quem achar aí e pode ler para a gente. Quem for ler, pega o microfone. 2 Pedro 3, o versículo 8 e 9. Mas há coisas, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí Pedro vem mostrar para a gente aí nessa carta dele que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. E o tempo kairos, ele não passa de minuto, de segundo, minutos, segundos, minutos e horas igual ao nosso. O tempo kairos é o tempo oportuno de Deus nas nossas vidas. O tempo kairos são acontecimentos especiais. Quando a gente passa por alguma coisa, alguma situação que Deus fez na nossa vida, isso é memorável. Não é verdade? É memorável. E não se conta em números, mas em significância. Então, o tempo de Deus, ele é oportuno no seu cumprimento, no seu propósito, na vontade de Deus, no propósito de Deus para nossas vidas. É quando Deus vê ali, está na hora, aí o tempo de Deus acontece nas nossas vidas. Não adianta a gente ficar esperneando e chorando e falando com Deus, por que demora, Deus? Porque não demora. Pode ter passado 15 anos. Mas para Deus pode ter passado 1 minuto? E aí? Aí você fala assim, não, Deus, mas já tem 15 anos que eu estou orando. Mas já tem 15 anos que essa menina está me dando trabalho. Desde quando nasceu, me dá trabalho. Mas Deus fala assim, mas eu não vi que esse tempo passou desse tanto, não. A mim passou, foi só um diazinho, 1 minutinho. Não chegou a hora ainda de eu consertar essa menina. Continua orando, continua me buscando, continua pedindo, que eu vou fazer na sua vida. Então, Deus, Ele conhece cada situação. Não importa o que nós estamos passando. Deus é Deus nas nossas vidas e Ele vai fazer no momento oportuno. Não precisa dar ajuda para Deus, não precisa dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de uma mãozinha, nem de um bracinho, nem de um pezinho. Deus faz as coisas da maneira dele, porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. O que a palavra de Deus diz? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus. É fácil? Não é fácil. Nós não passamos pelo tempo de Deus com facilidade, não. As lutas vêm, os problemas vêm, e nós queremos sair disso logo. Mas Deus é que sabe o momento certo, a hora certa. Porque aquele momento será memorável nas nossas vidas. Amém? Esse mesmo arqueólogo aí, do Rodrigo Silva, que a gente falou antes, né? Ele tem muita coisa para ensinar para a gente. Gente, é muito bom assistir os vídeos dele. Ele é adventista, mas ele é muito coerente nas coisas que ele fala. E nós aprendemos muito com ele. Quem puder buscar os vídeos dele lá, ele tem um programa que eu esqueci o nome. E nesse programa ele faz vídeos lá em Israel, ele mostra os lugares que Jesus andou, ele conta a história ali mostrando os lugares que Jesus passou. Então é muito gostoso você ver ele falando. Você consegue imaginar, porque ele mostra as imagens ali e você consegue perceber ali como se você estivesse visualizando ali naquela época. Então, assim, é muito gostoso. Quem puder pesquisar lá e assistir os vídeos dele, eu recomendo, porque vai ser muito rico para a vida espiritual, para o entendimento da palavra de Deus. E aqui a gente já passa para o versículo 18, que o mar começa a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Então, eu falei lá no início que eu ia dividir em 3 partes. Né? A primeira parte é quando Jesus ordena que os discípulos entrassem no barco. E essa segunda parte agora
que o mar, ele começa a se agitar e vem a tempestade. Né? Então, essa aqui é a segunda parte que a gente vai falar. Que é, e o mar começa a empolar-se. Na versão NVI, que é mais fácil de entender, fala assim, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Aí, voltando lá naquele mapinha que a gente viu no início, se a gente pegar ali Tiberíades, né, até Cafarnaum, que era a trajetória deles, onde Jesus falou que era para eles irem. Aqui, Jesus despede deles, né, no Tiberíades ali, e eles vão, então, para Cafarnaum, em direção a Cafarnaum. Mas, como eu falei antes, eles não vão para o meio. Mas o vento que vem ali naquele momento, né, que é o vento do norte, esses ventos nessa região são muito perigosos. E até hoje, né, como eu já disse, eles são muito perigosos. E esse vento vem contrário, levando eles lá para o meio. Começa a agitar ali aquelas águas tranquilas, aquelas águas que são, na maioria das vezes, muito tranquilas, segundo o Rodrigo Silva. Quando você chega lá no Mar da Galileia, é muito tranquilo, a água é branda. Mas quando vem esses ventos, né, que vem lá do norte, as montanhas geladas ali, em uma certa época, joga esses ventos gelados e aí começa essa agitação. E, segundo esse arqueólogo mesmo, no mês de março de 1992, aconteceu ali um fenômeno, né, dessa agitação dos mares. Esse mar se agitou tanto que ondas chegaram a quase 3 metros de altura. E a água invadiu ali Tiberíades e teve uns estragos significativos ali, uns danos significativos na cidade. Então, até hoje ali, né, as pessoas correm risco de morte naquele mar, ali, naquela parte ali do meio ali do mar. E quando nós pensamos, igual o pastor Geraldo falou, né, que Jesus mandou eles irem. Né? Jesus ordena para que eles fossem ali, mas que Jesus está com eles, Jesus não abandona, né, realmente. Mas olha para vocês verem, que o pastor Geraldo também falou, né, que eles tinham toda aquela experiência ali, né, de embarcação. 4 dos discípulos eram pescadores, era João, o irmão dele, Tiago, Pedro, e o outro, me fugiu a memória aqui. O outro, mas 4 eram pescadores experientes. O outro era Tiago, irmão de Pedro? Então, eram 2 Tiagos. Então, eles eram experientes e eles entendiam ali de tudo. Daquela situação toda ali, eles conheciam o mar, cada parte ali daquele mar da Galileia, eles conheciam. Mas Jesus quer nos ensinar aqui que, mesmo com toda a experiência, nós não temos controle. Não temos controle sobre nada das nossas vidas. O único que tem este controle é o Senhor. E esses ventos contrários, eles fazem parte das nossas vidas. Nós vamos viver isso em todo o tempo. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de situações aqui na Terra. Independente se é o ímpio ou se não é ímpio. Nós todos estamos sujeitos à mesma coisa. Nós moramos no mesmo mundo. Então, independente se nós servimos a Deus ou não, nós vamos passar por situações difíceis. As tempestades vão nos alcançar. Não é verdade quando a pessoa vem à frente da igreja e fica pregando o evangelho de prosperidade. Você vai ser só bênção na sua vida. Se você aceitar Jesus, você vai viver a plenitude da sua vida. Não é verdade isso, gente.
Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus nos ensina isso. Então, esses evangelhos aí são enganosos. Nós sabemos que nós vamos sofrer por Jesus. Nós vamos sofrer. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, vamos sofrer sim. E muita gente sofre muito. Mártires e mártires que entregaram sua vida a Jesus e não negaram Jesus e morreram. Os discípulos de Jesus, se não me engano, o único que não foi mártir foi João. Todos morreram martirizados, foram mortos degolados. Pedro foi morto crucificado. O único que não morreu assassinado foi João. E eles serviram a Jesus. Eram os principais ali, os apóstolos de Jesus naquele momento ali, e todos, com exceção de João, sofreram. Aí depois vem Paulo, que é um apóstolo que Deus escolheu, que sofre tanto aquele homem. Cadeias, perseguições, rejeitado até mesmo pelos seus, né, os crentes ali, os irmãos, porque tinham medo dele, no início, né, da sua trajetória. E nós vamos passar, independente. Se nós somos servos fiéis ou se não somos. Né? O Senhor, Ele nos... Ele deixa algumas situações acontecerem nas nossas vidas. Ele permite que algumas situações aconteçam nas nossas vidas. E nós vamos ver isso aí, o porquê que acontece. Né? Aqui, esse slide aqui nós já falamos, né? Que eles, com toda a experiência dele, eles não foram capazes de controlar aquela situação. Então, aqui, primeiro ponto, as tempestades são figuras de tribulações e luta. Então, isso aí, essa tempestade aí, é nos figurando as lutas, as tribulações que passamos. Então, nós podemos, eu coloquei duas situações que nos levam à tempestade aqui. Podem ser consequências de nossas atitudes, de nossas ações, e podem ser provações de Deus para nós. Então, são duas situações aqui que nós podemos viver as tempestades de Deus nas nossas vidas. Alguém quer falar um pouquinho sobre essas situações que nós podemos viver tempestades na nossa vida? Bem, assim, eu até peguei aqui Tiago, né, que dá uma conectada no que Carla está falando aí, Tiago 2, 2 Timóteo 3, fala assim, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a gente vê aspectos de tribulação e provação, né? Eles têm a mesma aparência, mas às vezes eles vêm de fontes diferentes. Né? Então, o que é muito comum acontecer, as nossas escolhas nos levam a problemas. Então, lei da semeadura. Você planta, você não ouve, né? Aquelas pessoas que querem seu bem, aquelas pessoas que estão te aconselhando, e em determinado ponto da sua vida você vai colher uma tribulação forte. Né? Exemplo que a gente usa muito, né? Jugo desigual, o próprio questões financeiras, né? Quantas vezes você vê seu pai, estuda, faz isso, você vai seguindo as dicas, mas você não quer fazer, você quer curtir, você quer brincar,
Então você plantou aquilo. Algum dia você vai passar uma dificuldade, né? E também são situações que fogem, né, da nossa situação. Por quê? Porque muitas vezes, seguindo a vontade de Deus, a tribulação também vem, né? Mas eu sei que essas provações, elas têm um sentido diferente e eu tenho certeza que Deus permite elas por um motivo específico que vai nos trazer um crescimento. Carol. Essa semana, eu e Carla, a gente estava até conversando sobre isso, sobre essa questão das tribulações. O Senhor já nos deixou, Jesus nos ensinou de todas as maneiras, e a palavra de Deus, ela realmente, ela abre os nossos olhos. O livro de Jó nos ensina muito sobre isso. Outro dia eu estava assistindo um estudo, um pastor falando sobre a questão de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente a Deus. E aí você fazendo um estudo, fala que Jó provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, e que ele estava ali naquela época em que Abraão, antes do sacrifício de Isaac, que Jó vivia mais ou menos naquela época, porque ele mesmo que fazia sacrifício, ainda não tinha sacerdote. Então não era instituído ainda o ministério sacerdotal, que só o sacerdote fazia sacrifício. Porque lá no livro de Jó fala que Jó fazia sacrifícios, antes de saber que os filhos deles cometeram qualquer pecado, ele corria e sacrificava. E falava, Senhor, eu vou sacrificar, porque vai que meus filhos pecaram, eu não quero ter eu quero ser reto diante do Senhor. Então ele fazia por ele, pela família dele. E aí eu vi esse estudo, esse pastor falando sobre isso, que Jó, diante de Deus, o diabo teve que ir lá, falar, Deus, ele é assim porque você é muito bom para ele, dá tudo para ele. Como é que ele vai fazer alguma coisa? Ele vai reclamar. Você dá tudo para ele é melhor que todo mundo, tudo ele tem melhor que todo mundo, ele é rico, ele tem saúde, não sei o quê. Aí Deus fala com ele, então tá bom, vai lá, mas você só não vai tocar na vida dele. E a gente já conhece a história de Jó, que ele passou toda aquela tribulação, e a Bíblia fala o quê? Que ele era justo e temente, não foi por causa dele, não foi por causa das atitudes dele. Mas nós sabemos que nós temos essa questão de abrir a brecha, de plantar algo errado e vamos colher essa tribulação depois. Porque você planta uma coisa pequena, mas quando você vai colher, a proporção é muito maior. Então, nós precisamos entender que essas tribulações e lutas, independente se é nós mesmos que procuramos, plantamos, fizemos algo errado, ou que é algo do Senhor para nos ensinar, todas elas vão produzir em nós um peso. O Senhor abriu aquela situação na nossa vida, permitiu que acontecesse, para que nós mudássemos de atitude, para que nós entendêssemos quem é Deus, para que nós nos rendêssemos ao Senhor. Então, todas essas tribulações, elas virão para nós, para nos servir de degrau. Nós estamos subindo, irmãos, nós estamos subindo para o alvo, nós estamos olhando para ele. É mais um degrau que você vai subir. O que vai diferenciar é como você vai agir perante essas situações. Você vai viver murmurando, reclamando, brigando com Deus? Ou você vai falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina logo para eu passar logo. Eu não quero ficar aqui a vida toda. É igual uma escola, você não passou na prova, você vai repetir. Então, o Senhor quer te ensinar em todas as situações, seja você plantando e colhendo, ou seja o Senhor que permitiu. É treinamento para você. Você é guerreiro. Guerreiro só aprende na luta. Então, o Senhor quer nos ensinar. E a nossa vida é feita disso, irmãos. Carla acabou de falar, nós estamos aqui na Terra, todo mundo com os pezinhos aqui está sujeito à mesma coisa. É doença, é tragédia, é morte, é sofrimento. A Bíblia fala que a chuva do céu cai sobre os justos e sobre os maus. Então, todo mundo está na mesma situação. A diferença é que nós temos Deus para passar conosco. E nós temos uma lição para tirar disso e saber que o Senhor está nos ensinando como um pai amoroso que quer nos ensinar algo. Então é isso. Eu só queria também fechar, a Carla falando sobre João. Ele não foi martirizado na morte, mas existe a tradição que ele foi jogado no óleo fervente. Então, o óleo fervente não matou, não aconteceu nada com ele, mas ele foi martirizado. Ele também foi jogado na ilha de Patmos para sofrer, porque disse que lá era um lugar terrível, que era para morrer de solidão, de depressão e tudo. Então, irmãos, se os discípulos que andavam com Jesus, todos eles foram martirizados, decapitados, foram crucificados, foram tudo quanto é coisa horrorosa. Um foi arrastado, irmãos, eu não lembro qual deles, arrastado pela cidade, pelo pescoço, os cavalos arrastando ele para morrer. Então, nós estamos aqui, irmãos, se os discípulos e o próprio Jesus morreu aquela morte de cruz, você quer o quê?
Só no céu, irmão. Se estiver vivo, prepara o lombo. Só não sofre quem já está na glória, viu? Se você não quiser, é só você pedir a Deus para adiantar seu processo. Que é o único jeito de não passar a tribulação. Misericórdia. E a palavra também disse que nesse mundo tereis aflições, né? Então nós já sabemos disso. E eu já ouvi pessoas dizer, mas vim para a igreja, eu pensei que eu iria ser crente e que eu não ia ter mais problemas. É aqui que você vai ter muitos problemas, né? Porque a gente sabe que tem muitas igrejas que pregam isso aí fora. Não, vem para a igreja que seus problemas vão acabar. Vem para a igreja porque você vai ser feliz. Vem para a igreja porque você vai ser rico. Vem para a igreja porque você vai ser um monte de coisa, né? E a gente entende, conhecendo a palavra de Deus, né, e sabemos que essas pessoas que oferecem essas coisas não entendem nada daquilo que a palavra está dizendo verdadeiramente, que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos difíceis, mas tem bom ânimo, eu venci. Isso é o que nos alegra, que nos dá impulso para continuar, né? E o próprio Jesus passou essa agonia, essa situação, esses momentos, e ele não tinha que passar por isso. Contudo, por causa nossa, ele passou. E nós vamos passando, vencendo um dia de cada vez, cada dia, basta cada dia o seu próprio mal, e vamos seguindo, né, nessas situações. Passamos sim, porque amamos a Deus e queremos vencer e estar com Ele. Então, para estar com Cristo, nós vamos passar por tudo isso e lembrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Pastor. A palavra de Deus diz que nós devemos chegar ao trono da graça com confiança para sermos ajudados no tempo oportuno. É o tempo que a fé que opera em nós é que vai conceder para que Deus nos ajude. No Salmo 119 diz assim: foi bom eu ter sido afligido para aprender os teus preceitos. Às vezes as aflições é que nos leva a refletir, a pensar, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar? Que muitas vezes nós reclamamos, por que eu e não fulano? Aí eu ando nos teus caminhos, e Asaf questionou isso. Eu ando nos teus caminhos, eu faço tudo certinho, e aquelas pessoas vêm tudo errado, está tudo na boa, tem conta bancária boa, bebe, come, descansa, né? Então, muitas vezes, nós olhamos que o que nós esperamos não é aqui, é lá na glória. Se junteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Nós precisamos, e o ladrão não mina, nós precisamos entender isso, que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E o nosso coração é Cristo Jesus, é estar nele. Um coração contrito, sabendo que se nós passarmos por dificuldades, nós temos certo que nós temos alguém que está conosco, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu cajado e a tua vara me consolam. Amém, glória a Deus. Vamos, só para finalizar essa parte aqui das consequências e das provações, né? Que são as duas situações que eu coloquei aqui, que a gente passa por tempestades. Eu coloquei o exemplo de Jó, Carol já falou lá muito bem, né? Eu só queria ler os versículos que ela citou aqui. Eu separei o versículo 1 e o 8 do capítulo 1 de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E o 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio Deus fala de Jó. Olha as palavras que Deus usa. Então, como Carol falou, o homem não tinha nada que pudesse passar por uma situação assim, mas há as provações aí. E Jó passou, né, por situações terríveis, né? Ele tem relato que fala que o hálito dele era uma carniça, né? Numa palavra chula assim, que ele fedia tanto. Ele fedia tanto por fora quanto por dentro, ele estava podre.
Porque Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele. Para quê? Para mostrar a glória dele. É a glória de Deus. Não é porque Jó, ele era um homem que estava fazendo coisa errada, como os amigos vieram ali acusar Jó. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, por isso você está passando por isso. Ah, você deve ter feito isso com as viúvas, você deve ter feito aquilo outro. Mas não, o próprio Deus fala bem de Jó ali. E da mesma forma, os discípulos estavam passando por essas provações naquele momento, né? O exemplo que eu coloquei aqui das consequências foi o de Jacó. Jacó já começa tudo errado. Dentro do ventre lá já é agarrando o calcanhar, quer sair primeiro, né? Depois ele rouba a primogenitura do irmão. Primeiro ele compra com prato de lentilha, o irmão vende, né? Depois ele junto com a mãe maquina lá, põe umas peles lá para ficar peludão igual o irmão Esaú e vai lá receber a bênção do pai. E mente para o pai, porque o pai pergunta, se não me engano, 3 vezes. Quem é? Sou eu, pai. Esaú. Aí ele pega, deixa eu pegar aqui em você para ver se é você mesmo. Ah, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É tu mesmo, meu filho? É, pai, sou eu. Então, assim, ele mente, ele usurpa, né? Ele age de forma assim, plantando coisas ruins. Ele começa a agir de forma que Deus não se agrada. A consequência de tudo que Jacó faz é o quê? Primeiro ele sai fugido. Isso, Esaú quer matar ele. Ele sai fugido, logo a mãe desespera, né? Vai meu filho, porque senão você vai morrer. E aí, quando ele chega lá na família dele, que o próprio tio começa a explorar dele. E ele vai trabalhando anos e anos. E aí, tudo que Jacó faz, o tio vai lá e passa a perna nele. Tudo que Jacó faz, ele vai passar a perna nele. A colheita de Jacó foi terrível, foi amarga. Primeiro, ele não ama Lia, ele ama Raquel. Mas o pai dá Lia para ele lá. Ele trabalha 7 anos por causa de Raquel. Depois, o pai enfia Lia lá, ele nem vê, coitado. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para pagar a mulher que ele amava. Né? E muitas coisas vai acontecendo. A Bíblia diz que Labão o tempo inteiro, né, era passando a perna nele. Ele não tinha nada. Porque ele só trabalhava, ele ficou ali como escravo de Labão. E essa tempestade aí, ele ele plantou, né? Como o Diego falou, muitas vezes a gente planta, a gente escolhe, as nossas escolhas nos levam a consequências terríveis, porque a colheita é certa, e nós vamos colher bem mais do que nós plantamos. Né? Carol falou uma frase para mim ontem, que você planta uma semente de milho, mas você vai colher um pezão de milho, um tanto de milho ali. Então, a colheita é bem maior. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E a colheita é amarga, né? E nós não temos mais tempo, já é 10h05. E eu tenho agora ainda muita coisa para falar. Ô, Carla, e essa situação de Jacó e a mãe dele teve consequências para ele, né? Que teve que sair fugido, enfrentar todas essas dificuldades, e também para a mãe, para a própria mãe, que ajudou a fazer aquilo, a tomar aquela iniciativa que não era, né, condizente. Talvez se ele queria fazer aquilo, e ela disse, não, meu filho, você não vai fazer isso, porque isso é mentira, porque isso é pecado, você está enganando seu pai, você está pegando uma coisa que não é sua,
né? Ela sofreu as consequências também, porque ela morreu sem poder vê-lo de novo. E era o filho que ela mais amava, que ela tinha mais dedicação. E eu creio que o fato dele estar longe, ela ficou assim completamente entristecida, porque ela não tinha nem como ir lá. Ela não tinha como falar com ele, ela não tinha notícias dele. Então, naquele momento, houve também uma quebra de relacionamento entre ele e ela, porque nunca mais eles se comunicaram. Ela morreu sem conseguir vê-lo novamente, né? Então, assim, a gente precisa rever os nossos conceitos, a gente precisa, né, estar atento à questão daquilo que a gente vai fazer, que achamos que é melhor para os nossos filhos, e muitas vezes não é. Aos nossos olhos parece bom, mas e aos olhos de Deus? É coerente ou não? Né? Eu vou fazer isso e vai ser bom agora, ele vai ser uma bênção. Realmente ele foi uma bênção, mas ele passou por muito sofrimento, ele teve que ter um encontro com Deus, ele teve que deixar Deus ser o Deus da vida dele, para que ele realmente fosse uma bênção. Então, às vezes não vale a pena os momentos, aquela coisa instantânea, assim, o imediatismo, o emocionalismo. Então, a gente precisa ser racional em algumas questões e cuidar para que a gente não passe por essas situações que ele passou e ela também. Verdade. Essa parte aí que Lindy me lembrou, realmente eu não tinha pensado por esse lado, mas é bem pertinente para nós, pais, pensarmos o que nós estamos incentivando os nossos filhos a fazer. É porque muitas vezes a gente pensa assim, não tem problema não, tem nada a ver, isso é normal. Outra coisinha que faz crente se dar mal, né? Já viram esse né? Tem nada a ver. E as pessoas estão caminhando com esse nada a ver para o inferno. Né? Então, o que nós estamos incentivando os nossos filhos a fazerem? Igual a mãe de Jacó incentivou ele ao erro. E ela foi aqui que mais insistiu. Vai lá, não, mas e se ele descobrir? Não, eu vou dar um jeito, pode ir lá. Vai lá e pega o cordeiro lá que eu vou fazer a comida lá e eu vou dar um jeito. Ele não vai descobrir que é você. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. O que nós estamos passando, não somente para os nossos filhos, né? Que os nossos filhos hoje são responsabilidade nossa. E Deus vai cobrar das mãos da gente. Os nossos filhos, o sangue dos nossos filhos vai ser cobrado das nossas mãos. Né? Se nós não conduzirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, Deus vai cobrar de nós. Nós que somos os discipuladores dos nossos filhos. Deus nos deu autoridade para cuidar deles e para conduzi-los no caminho certo. E se nós não fazemos isso, Deus vai cobrar de nós. Se nós olharmos assim, que desde quando do nascimento de Esaú e Jacó, Deus disse que era dois povos que estavam no ventre. Né? E ela sabia disso, né? Mas o que muitos pais erram é a preferência. Um preferia o outro. Porque ela preferia, ela se identificava mais com o filho. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Tem pais, eu identifico mais com fulano. A mãe identifica com o filho, o pai identifica com o outro. E essas preferências, muitas vezes, traz danos que causam muitas complicações. Né? Porque Jacó, quando ele foi enganou o pai dele, que o pai dele perguntou, quem é você? Ele disse, não, eu sou Esaú. Né? Mas Deus tratou com ele lá no vale de Jaboque, quando Deus perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Ele falou, não, você não vai se chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Deus mudou a natureza e o nome dele, porque o Deus que nós servimos é um Deus de segunda chance. Quando a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura, é isso que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Deus renova, porque o nosso Deus é um Deus de renovo. Ele quer sempre que nós temos que despir do velho homem e ser revestido do novo homem. E Deus, ele é um Deus que ele dá sempre a segunda chance. Sim, verdade. E aí Jacó passa a ser abençoado, né, por Deus, porque Jacó entende a grandeza de Deus na vida dele, se arrepende do mal que ele fez e se torna um grande nome aí, um dos nossos patriarcas, né? Amém? Acorda, irmão Alisson. Glória a Deus. Oferta, vamos se preparar. Gente, gostaram? Amém? Não acabou. E